Bom dia. Bom dia. Então, hoje estamos começando mais uma vez a reflexão do Evangelho do dia. Dia 3 de maio de 2022, terça-feira. Então, hoje é dia de São Filipe e São Tiago Apóstolo. Dois dos apóstolos de Jesus que também foram martirizados. Então, como sempre, nós estamos aqui ao som dos pássaros, né? E vamos começar então fazendo a leitura desse evangelho, mas antes de tudo começamos com o sinal do cristão, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é São João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Amém. Então, naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, durante todos esses dias, estamos refletindo no Evangelho de São João. E é realmente um evangelho muito cheio de amor nas palavras. Ele realmente tem um estilo bem diferente, né? É um evangelho que fala direto ao coração. Não estou dizendo que os outros não sejam bons, não tenham amor. É por causa do estilo literário, a maneira como São João se exprime, como ele fala, né? Então, nesse evangelho eu tenho tantas reflexões, tantas coisas que me tocaram, que me chamaram a atenção. E temos que tentar reduzir a 20 minutos. Então Jesus, né? Jesus fala isso, né? Quando o Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Inclusive, o nome do nosso primeiro filho foi Filipe. O Adilson quis colocar Filipe por causa
do apóstolo Filipe. Por causa, e foi justamente essa passagem que inspirou ele de escolher o nome do nosso filho Filipe. Bom, imagina alguém dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso dizer isso para ninguém. Eu não posso dizer para você, para mim, nem para o Adilson, que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não. Isso é próprio do Senhor. O máximo que a gente pode fazer é ajudar nossos irmãos a trilharem esse caminho que nós mesmos estamos trilhando, tentando trilhar, né? E o máximo também que nós podemos fazer é viver a verdade, procurar buscar a verdade todo o tempo, para que a gente possa também ajudar nossos irmãos a descobrirem a verdade como a regra essencial da nossa vida. E assim a gente vai chegar à vida, que é a vida eterna. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, então eu penso isso. Quando ele fala, eu sou o caminho, quer dizer, ele é o método, ele é o meio, ele é o caminho que nos leva a algum lugar. Ponte. A ponte, a estrada que a gente tem que seguir. Então, ele é o caminho. Então, não existe. A gente sabe qual é a definição da palavra caminho, né? Caminho é um lugar que vai te levar a um outro lugar. É uma estrada que você deve seguir para chegar a um lugar, é um caminho. E quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade. A verdade, o que é a verdade, né? Eu me lembro do interrogatório até do Pilatos a Jesus. O que é a verdade? Né? Uhum. Então, o que é a verdade? A verdade é tudo que não é mentira, né? A verdade é o oposto da mentira. A verdade é a revelação total da condição humana, do que realmente a nossa vida é feita, né? É uma vida passageira aqui na Terra que tem um destino. E nós temos que procurar fazer de tudo para que esse destino seja o céu. Eu, na verdade, durante a minha vida, eu nunca ouvi alguém dizer que é a verdade, né? A pessoa pode até falar, eu estou com a verdade, eu falo a verdade, mas que é a verdade, realmente, só Jesus mesmo que diz, eu sou a verdade. A verdade que ele veio revelar, né? Ele é a verdade revelada. Ele é a personização do Pai. Ele é o Pai, né? Ele é uma comunhão com o Pai. Por isso, então, quem o vê, vê o Pai. Ele é a vida, porque a gente sabe que não existe vida fora de Jesus. É uma apologética isso, nós falamos que não íamos falar de apologética, mas na nossa meditação nós não estamos discutindo apologética, mas estamos dizendo o que está escrito aqui. Jesus aquilo que Jesus nos ensina. A vida. Ele fala assim, né? Que se a gente estiver unido nele, né, nesse próprio Evangelho, São João fala assim, que ele é a videira e nós somos os galhos, né? A gente, para o galho ter vida, receber os nutrientes para continuar unido à árvore, ele tem que estar unido à árvore. Se ele for quebrado e jogado fora, ele vai morrer, ele vai secar, né? Então, Jesus, quando fala que ele é a vida, ele é a nossa melhor escolha, a nossa opção de vida. Exatamente. E ele é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, ele é tudo, né? Ele é tudo para nós, porque nós temos que percorrer o nosso caminho, não tem jeito, né? Todos nós que estamos neste mundo, estamos percorrendo um caminho. Há pessoas que infelizmente estão percorrendo caminhos equívocos, que não vão levar à salvação, que não vão levar a Deus. Mas muitos estão seguindo o caminho correto e estão procurando fazer o melhor de si, que somos nós, que somos vocês, que somos todos aqueles que têm sinceridade no coração e que querem buscar a Deus. Todos os que buscam a Deus de uma maneira sincera,
verdadeira, vai encontrá-lo, porque Deus é misericordioso e como nós já vimos na leitura do dia, há 2 dias atrás, Ele vem ao encontro, né, na barca. Ele vem ao nosso encontro no mar tempestuoso da nossa vida, como nós já refletimos antes. Então, todo aquele que busca Deus de coração, sincero, contrito, aberto, vai encontrá-lo, porque Deus é o que mais está interessado dessa pessoa encontrá-lo. Bom, então Jesus é a vida. Ele fala assim, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus fala, né? Há quanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Bom, a gente sabe que tem muita coisa assim que a gente que está no caminho da palavra de Deus, que está aprendendo, é muito interessante que a gente nunca aprende tudo de uma vez. Parece que aos poucos, a palavra de Deus vai sendo compreendida por nós. Aos poucos nós vamos entendendo o que Ele quer de nós com essa palavra. Eu acho que não foi diferente, né? No tempo dos apóstolos, no tempo que viviam com Jesus. Então, muitas coisas, com certeza, eles entenderam depois que tudo se cumpriu, que Jesus falava que aconteceria. Exatamente. É quando o Espírito Santo, então, desceu aqui, finalmente os olhos deles se abriram de fato, e foi quando eles realmente vieram a entender tudo o que havia passado, todas as palavras de Jesus. A partir daquele momento, é como se o véu tivesse, né, aberto, e finalmente a visão deles ficou ampla. Então quer dizer, Jesus aqui está falando sobre Ele, sobre a Trindade, né? Que nós acreditamos, né? Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, em 3 pessoas distintas, inseparáveis, né? Um testemunha o outro. E essa revelação já foi feita desde lá do princípio, no início da Bíblia, no livro do Gênesis, quando Deus se comunicava consigo mesmo, quando Ele estava criando o mundo e todas as coisas. O que Ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus jamais falaria dessa maneira, como que houvesse ali mais de uma pessoa, se realmente não houvesse. Então, naquele momento ali, nós entendemos, a igreja entende que a Santíssima Trindade já estava se revelando como uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o início. Então ele diz, quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não creis? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É inconfundível. Não tem como a gente querer negar que Jesus e o Pai e o Espírito Santo formam um Deus só em 3 pessoas divinas. Como ele fala assim, né? Ele fala que Ele é o caminho que nos leva até o Pai, né? Olha, se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogareis ao Pai, e ele vos dará o Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Nossa, é muito bonito mesmo, né? Realmente é bonito, e a gente precisa de ter fé
para acreditar nessas palavras. Ter Sim, fé. São palavras de grande profundidade espiritual. Eu fico pensando assim, bom, eu desde pequena sempre tive fé. Minha avó me ensinou a rezar, minha mãe. Me lembro que eu não dormia sem a gente ouvir o Salmo 91 na Bíblia deles, que a minha família toda é evangélica. E era eu não entendia aquelas palavras tão difíceis, mas sabia que era algo tenebroso e que o Senhor prometia de proteger a gente daqueles perigos. Isso daí, desde criança, eu entendi, no Salmo 91, e é o 90 na nossa Bíblia. Mas o que eu penso assim da fé é isso, a fé, o que a gente sabe sobre a fé, que a fé é algo que se transmite, você passa de pai para filho, é a melhor herança. A gente sempre dizia isso na catequese. A melhor herança que a gente pode dar para os nossos filhos é a fé. É transmitir a fé. É falar de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Ensinar a ter o temor a Deus. Né? Muita gente confunde também esse temor a Deus. Temor a Deus é ter medo de Deus. Ter medo de Deus. Temor de Deus é você não querer ofender a Deus. Você não querer... Aí já é um dos dons do Espírito Santo. Um dos 7 dons. Temor de Deus. Quer dizer, significa o seguinte, temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é ter respeito às coisas de Deus. Ter respeito à sua existência, às coisas que Ele ensina, representado por Jesus. Enfim, o temor de Deus nos leva à fé. Mas a gente vê, então, a palavra de Deus, ela nos inspira e nos leva longe, né? Se a gente deixar uma reflexão, a gente perde todo o foco. Eu sempre tento, nos grupos que eu participo, eu tento bem focar isso, para que a gente não perca, né, na reflexão, saia muito fora do objetivo, do contexto, mas... Agora, voltando ao contexto, o caminho, a verdade e a vida. Engraçado, essas 3 coisas essenciais na nossa vida, de uma certa forma também representam a Santíssima Trindade. Você vê, o caminho quem é? Jesus. A verdade, quem foi que trouxe a verdade e estabeleceu a verdade sobre a terra? O Espírito Santo. E quem é a vida? É o Pai que nos criou. Realmente você fez uma boa apologia. Então, olha, nessa parte aqui que ele fala, tudo que pedir o Pai em meu nome, eu farei. Você pede a Deus em nome de Jesus e Jesus fará. É bem interessante. Se me amas, observa meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade. É importante que a gente, então, não esqueça que, para a gente poder realmente dizer que ama a Deus, nós temos que cumprir com os seus mandamentos. Aqui está bem claro mesmo, né? A gente vai colocar no link esse evangelho e... Vocês todos são convidados, né, a ler o Evangelho. Leia. Esse é um tipo de Evangelho que a pessoa deve ler mais de uma vez, para poder refletir bastante e deixar com que essas palavras penetrem no seu coração. Porque ele tem muitos ensinamentos. Aqui está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. Através do Espírito Santo. Olha que lindo, dessa né? Que ele estabelece a morada. Quem me ama, guarda a minha palavra. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. É bem bonito como todo o tempo da vida pública de Jesus, ele sempre testemunha o Pai. Ele veio cumprir um mandado do Pai. Ele veio por uma missão em nome do Pai. E todo o tempo ele está testemunhando o Pai. Você vê que é uma comunidade verdadeiramente de amor
essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto Jesus todo o tempo testemunhava pelo Pai, como o próprio Pai também testemunhou por Jesus, né? Quando Jesus foi batizado por São João Batista, o que o Pai disse? Esse é o meu filho bem amado, escutai-o. Então, olha, isso é bonito, né? Se a gente o ama, ele e o Pai virá a nós e estabelecerão em nós a sua morada. É muito bonito, que é a mesmo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E onde tem Deus, né, como diz Santa Teresa d'Ávila, onde há Deus, nada falta. Nada falta. Deus basta, né? Nada falta. E não estamos nos referindo somente às conquistas materiais, a dinheiro, nada disso. A gente está principalmente se referindo ao que o que nada falta na realidade é aquilo que a gente de mais precioso pode guardar no nosso coração, que é a fé e ter uma felicidade, uma paz que vem lá de dentro, do interior, que somente Jesus pode nos dar. Eu também assim, completo, dizendo que, pelo que nós já vimos, nós já tivemos diante de certas realidades, de ver pessoas que teriam tudo para estarem desesperadas, revoltadas, mas tinham uma conformidade com aquela situação tão difícil que aos nossos olhos eram situações desesperadoras. E a pessoa que estava vivendo aquilo tinha paz. Então eu acredito que é isso, né? É que quando diz aqui que nada falta, é porque Deus satisfaz os anseios da nossa alma. Ele satisfaz tudo que a gente precisa, mesmo quando falta muita coisa ainda na nossa vida. Exatamente. Ele satisfaz, ele completa, ele enche o nosso coração de tudo, mesmo não tendo nada, né? Me lembro também de uma pequena passagem, assim, quando a gente vê que quando alguém encontra isso, quando descobre, por isso que Jesus fala assim, que o reino de Deus é igual uma pedra preciosa. Quando você o encontra, você troca tudo por ela, né? Então é igual um tesouro. Se você descobrir que num lugar tinha um tesouro, vendia tudo e ia comprar aquela terra pelo tesouro. Compra o terreno só para você depois poder desenterrar o tesouro. Então esse tesouro a gente só descobre mesmo com o dom da fé, né? Com a fé. E às vezes muita gente pode perguntar, eu quero muito crer. Já perguntaram pra gente no decorrer da nossa vida, nos grupos, o que eu faço para ter fé? Como que se adquire fé? A gente pode dizer pela nossa própria experiência, né? A gente sabe pelo que ensina a palavra de Deus e o catecismo, que a fé é um dom de Deus. É Deus que dá esse dom, mas Ele dá para quem pede para Ele. Só para você adquirir fé, como eu adquiri, o Adilson, e ainda estamos aprendendo a ter fé, porque a gente só reconhece a nossa fé mesmo nos momentos muito difíceis da vida. Nesse momento que você pode medir a sua fé, que você pode saber que tamanho ela tem, né? Mas para Deus, você não precisa ter uma fé imensa, não. Jesus fala, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para dizer para um monte, arranca-te daí, te joga no mar. Então, não precisa ter uma fé imensa, mas basta ter fé, acreditar. Então, para a gente ter fé, a gente tem que rezar. Eu me lembro que o Frei Luciano ele é sempre a fonte da nossa inspiração. E dizia assim, que a gente devia sempre rezar como aquele centurião. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Então nós vamos ficando por aqui, pedindo ao Senhor, né, que aumente a nossa fé, que a gente tenha fé e acredite do fundo da nossa alma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente o ama, faz a sua vontade. Amém. Segue seus mandamentos. Amém. Então, Senhor, terminamos nesse dia pedindo que aumente a nossa fé, ajude-nos a ver as coisas com os olhos de fé, da fé,
E aumente, Senhor, também o espírito de solidariedade, irmandade, de comunhão, que nós possamos sempre almejar viver uma verdadeira comunhão com nossos irmãos, com a nossa comunidade e também com aqueles que ainda não fazem parte, que a gente nunca os trate indiferente. Tenha misericórdia sempre por todos e reze por todos, para que um dia a gente pertença a uma só família. Amém. Amém. Então terminamos expressando essa comunhão, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Sempre quando nós falamos ao Senhor, nós católicos dizemos ao Senhor Jesus. É a Ele que sempre dirigimos a nossa oração. Nós nunca vamos direto, ó Deus, faz isso por mim, não. Sempre falamos ao Senhor. Então, por isso, muitas vezes nós não concluímos por nosso Senhor Jesus Cristo, como os sacerdotes fazem nas orações de coleta da missa. Exato. Então, vamos terminar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela participação e mais uma vez esperamos contar com vocês amanhã. Nos encontramos de novo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Ficam com Deus.